Oi, tudo bem? Meu nome é Denise Ramos, eu tenho 24 anos, sou estudante de gestão pública, trabalho com facilitação de projetos e sou ativista ambiental também. Então, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre essa minha atuação mais na área ambiental e climática. Eu me tornei líder em realidade climática pelo Climate Reality em 2020, então aí eu comecei a ter um pouco mais de conhecimento sobre a área e também a atuar em alguns projetos. No ano passado, eu fiz parte da criação do Escolas pelo Clima, que é um projeto voltado à educação climática no Brasil, e atualmente o projeto é o maior projeto de educação climática no país. Então, ele está presente em todas as regiões do Brasil, e esse projeto tem sido muito, muito importante para a gente estar falando sobre essa educação climática, né, e estar inserindo o clima e meio ambiente em escola, que normalmente a gente não tem nenhuma matéria. A gente até tem algumas matérias que falam um pouco, mas a gente não fala de forma tão profunda sobre esse assunto. Então, a Escolas pelo Clima tem feito isso. E como eu sou da Amazônia, eu acabo vendo essas questões climáticas na prática, né? Então, esse ano aqui na Amazônia a gente viveu a maior cheia de todos os tempos e isso afetou muito as populações tradicionais, mas até mesmo a cidade, porque Manaus ficou uma boa parte dela, né, a parte central da cidade ficou embaixo d'água e isso atrapalhou a economia, atrapalhou a questão de saneamento também, que acabou gerando alguns problemas. Então, a gente tem começado a perceber que o efeito das mudanças climáticas tem sido bem reais e que tem populações que estão pagando por esse preço, digamos assim, mesmo não contribuindo tanto para isso. Então, acaba que o nosso trabalho enquanto ativista tem sido muito de conscientizar essas pessoas sobre isso e tentar falar com as empresas, né, tentar mostrar para as empresas que é importante que elas comecem a tomar atitude para que a gente não piore o cenário que já está muito caótico. Então, no ano que a gente teve uma pandemia, né, que a gente começou uma pandemia que muito tem a ver também com essas questões climáticas que a gente vem vivendo, acho que foi um momento assim para a gente despertar mesmo e tentar entender qual o nosso papel nisso tudo, né? Qual o nosso papel enquanto juventude nessas questões, mas também qual o nosso papel enquanto ser humano em cuidar do planeta mesmo. E o que eu acho que é muito importante a gente estar fazendo enquanto juventude é estar inserido nos locais de fala, assim, porque o que eu percebo é que a gente ainda deixa as coisas muito na mão de quem já está no comando e a gente está vendo que as coisas não vêm dando tão certo, né? Então, talvez os jovens estando mais presentes, trazendo outras alternativas, outro olhar mesmo sobre essas questões, pode ser que seja uma oportunidade para a gente começar a entender como que a gente consegue fazer essa mudança rápido, né? Porque a gente não tem mais tempo assim para ficar pensando em como que a gente vai promover mudança. A gente está numa fase de que os efeitos eles já estão vindo. Então a gente já está tendo grandes catástrofes no Brasil. Tem essa questão da seca, né, que está grande aí para as outras regiões do país. E tudo isso está interligado. Então, está interligado com a questão do desmatamento na Amazônia. Ano passado a gente teve queimadas no Pantanal. Então, acho que agora mais do que nunca está visível que tudo que acontece, né, na natureza mesmo está interligado. Assim. Então, você começa a desmatar aqui no norte, você tem um efeito lá no sul de as chuvas faltarem, porque tem o fenômeno dos rios voadores, né? A floresta consegue fazer essa manutenção do clima no Brasil, e quanto mais a gente desmata a floresta, é, menos água, né? A gente tem menos chuva, a gente tem, então isso desregula tudo, e a gente está vendo isso, talvez a gente não tenha se tocado para essas questões, talvez a gente ainda olhe e diga, não é bem assim, mas a verdade é que a gente já está vendo na prática que essas coisas vêm acontecendo. Então, com tudo que a gente vem vivendo no país, em termos de fenômenos naturais mesmo, eu acho que talvez isso venha abrindo um pouco dos olhos da gente, né? Tem algumas organizações que vêm fazendo um trabalho muito importante nessa área, então a gente vê até empresários mesmo se mobilizando para tentar diminuir as emissões da empresa, tentar, de alguma forma, diminuir a pegada de carbono mesmo e trabalhar com carbono social, com alguma área que consiga minimizar esses impactos negativos que a empresa causa.
e acho que, de alguma forma, a gente vem fazendo esse processo, só que ainda muito lento para o que a gente precisa mudar mesmo. Então, acho que a gente precisa acionar esse senso de urgência que a gente ainda não tem no país. Eu vejo, tem pouquíssimas políticas, né? A gente tem uma lei ambiental muito forte, mas a gente age pouco, e nos últimos tempos a gente tem visto que a área ambiental ela tem sido meio que deixada de lado, assim, pelo governo. Então, acaba que outras pessoas, outras organizações, outras empresas estão tendo que tomar essa ação de tentar fazer com que a gente fale sobre esses assuntos, né, de mudanças climáticas, de questões ambientais mesmo. Então, o que eu acredito que nesse momento seja importante é que a gente consiga trazer discussão, mas trazer ela de uma forma mais urgente, né? Não é criar soluções para o futuro, mas é criar soluções para agora. A gente não tem mais tanto tempo. Se a gente for olhar para a Amazônia, tem várias pesquisas que já falam que a Amazônia está começando a não tirar carbono da mesma forma de antes. Então, assim, ela já está praticamente ali não tendo mais o mesmo funcionamento que ela tinha alguns anos atrás. E aí a gente já imagina que isso vai gerar um problema enorme no país inteiro, né, nessa manutenção do clima mesmo no país. E, e a Amazônia, por si só, ela ainda é uma questão muito delicada no país. O Brasil, ele se apropria pouco da Amazônia. Eu acho que isso é um problema muito grande que a gente tem no país. Acaba que a Amazônia é uma parte isolada do país, sendo que ela é metade do território nacional, né, até mais da metade do território nacional. E a gente ainda olha para a Amazônia como algo fora, assim, de tudo, algo muito, sei lá, que não faz tanto parte do dia a dia de todos os brasileiros. E aí isso acaba gerando essa questão de não apropriação mesmo. Então, acho que as pessoas que têm aqui têm um pouco disso, de se apropriarem do lugar, mas as pessoas que não estão aqui não têm muita noção, ou se têm noção, não ligam tanto e acham que é só uma floresta e tal. E tem toda essa questão de pessoas que vivem na Amazônia por trás disso. Então, você está desmatando, você está fazendo muito garimpo numa floresta onde moram mais de 20 milhões de pessoas, você começa a ter um problema social também muito grande. Então, a questão climática é só um dos pontos, né, quando você fala de Amazônia, porque toda a devastação da floresta que vem sendo feita nos últimos anos tem gerado muitos problemas sociais. Então, no garimpo, a gente tem a questão da exploração sexual de menores, e aí você vai ter as doenças, né, que vêm sendo causadas pelo garimpo, pelo mercúrio na água. Então, realmente a gente tem visto que tem sido muito complexo quando se fala de mudança de clima e meio ambiente na Amazônia por isso, porque tem vários fatores que envolvem isso, e essa injustiça climática, né, que a gente vive muito grande, porque as pessoas que estão sofrendo os principais efeitos não são as pessoas que ganham algum tipo de benefício ao destruir a floresta, ganham algum tipo de benefício ao destruir os rios, assim. Então, é muito injusto e muito complicado você falar de mudanças climáticas só no campo científico, porque envolve muita coisa, envolve muita gente, quando se fala de Amazônia principalmente, por causa dessa questão desse isolamento, né, que eu vejo da Amazônia para o resto do país. Então, a gente tem uma floresta gigante, onde moram milhões e milhões de pessoas, populações tradicionais, que têm o mínimo de acesso à educação, à saúde de qualidade, a políticas públicas em geral, e você está gerando um problema ainda maior para essas pessoas que já vivem com todas essas questões que eu falei. E aí a gente tem pouco senso de urgência ainda, enquanto brasileiro, assim, acho que a gente ainda não se ligou de que pode ser que daqui a, sei lá, se a gente continuar nesse ritmo de desmatamento, pode ser que daqui a 10 anos a Amazônia não faça mais os serviços, né, que ela presta hoje para o país em termos de manutenção climática, que ela vem prestando, assim. Então, daqui a 10 anos pode ser que isso não tenha mais, daqui a 20 anos pode ser que a gente tenha reduzido ainda mais o tamanho da floresta, daqui a 50 anos pode ser que a gente tenha sei lá, uma Amazônia reduzida muito. E eu não consigo imaginar, assim, tudo isso, mas ao mesmo tempo me dá muito
muita preocupação que isso aconteça, né? E aí, entrando nesse âmbito das preocupações, acho que uma das principais coisas que tem acontecido com nós jovens é essa eco-ansiedade, né? Essa ansiedade de não saber o que a gente vai conseguir fazer pelo nosso planeta, assim, porque por mais que a gente esteja aí fazendo greves pelo clima, por mais que a gente esteja se engajando em projetos, a gente vê que os tomadores de decisão nem sempre estão tão dispostos a ouvir isso e a se engajar nessa causa como a gente vem se engajando. E, e é uma questão até geracional mesmo. Acho que a nossa geração tem um cuidado muito maior com o nosso planeta do que as gerações passadas. E aí, como é que você chega para um cara de, sei lá, 60 anos e fala para ele que a forma que ele vem vivendo é totalmente errada, porque é totalmente insustentável e o planeta não aguenta mais, né? Como é que você chega, e aí tem as questões sociais que eu falei, olhando para a Amazônia também, é como é que você chega numa comunidade que tem o mínimo de acesso a qualquer coisa e fala para essas populações que elas queimarem o lixo doméstico delas é um problema enorme, se essas populações estão sendo atingidas por situações como o do garimpo ou como desmatamento por grandes madeireiras. Então, eu acho que para a gente que está à frente de algum tipo de movimento ou que está tentando atuar em algum projeto, é um desafio em vários níveis, assim. Então, desde mental até de alcance mesmo, porque a gente ainda é muito limitado por algumas questões. Na Amazônia, muito essa questão da logística também, né? Então, eu falo de Amazônia, mas eu conheço, sei lá, 0,1% de tudo isso aqui, porque é gigante, não é homogênea nem um pouco, não existe uma comunidade parecida com a outra, não existe uma população parecida com a outra, então a Amazônia é um mundo dentro do Brasil, é um outro mundo, é uma outra realidade, e essa realidade ela muda de acordo com cada lugar da Amazônia. Então, o que eu falo de clima e meio ambiente na região do Amazonas não necessariamente é a mesma coisa no Pará, que não é a mesma coisa em Rondônia, que não é a mesma coisa nos outros estados que fazem parte da Amazônia. E a gente tem muito essa preocupação, né, enquanto eu tenho muito essa preocupação enquanto jovem ativista de entender como é que eu consigo contribuir para que as próximas gerações não só vejam isso aqui, mas que não precisem passar pelas mesmas coisas que a gente vem passando, dessa eco-ansiedade mesmo que eu falei, de ter que fazer alguma coisa para que o planeta se mantenha vivo, sabe? Mas que eles consigam aproveitar mais e tendo mais consciência já, desde agora. Por isso que eu acho que projetos como o Escolas pelo Clima é tão importante, porque a gente já vai preparar essas crianças para elas se tornarem jovens que têm uma consciência maior sobre a questão ambiental e climática no mundo, e eles não vão estar tão tendo que buscar 1 milhão de informação para atuar nessa área como a gente tem que fazer, porque na minha base escolar, por exemplo, eu não tive quase nada de clima e meio ambiente, mesmo morando na Amazônia, mesmo estudando numa escola no meio da floresta. Assim. Então, era muito mais importante para a escola ensinar sobre Segunda Guerra Mundial do que sobre o que está acontecendo na Amazônia. E isso ainda é uma coisa que, para mim, não faz muito sentido, né? O modelo de ensino, ele foca muito no que vem de fora, nas coisas que aconteceram, mas ele não foca no que está acontecendo e não foca na nossa região, pelo menos do ensino, falando do ensino do Amazonas. Então, o que eu acho que a gente precisa fazer, enquanto futuros tomadores de decisão, é começar já a preparar essa próxima geração, para que seja uma geração mais consciente, mas que a gente consiga, né, se tornando tomadores de decisão, não gerar neles essa sobrecarga. Então, não colocar nessa próxima geração que eles vão salvar o planeta, que eles são o futuro, porque eu acho que se a nossa geração se sente tão sobrecarregada e tão responsável por tentar fazer alguma coisa, porque a gente ouviu desde criança que a gente seria o futuro do planeta, e eu tenho certeza que as outras gerações vêm ouvindo isso também. Então, não existe futuro se a gente não está cuidando do presente, né? E não tem como a gente colocar essa carga pesadíssima no ombro das crianças que estão começando agora e não pode ter essa responsabilidade, porque ninguém que está na tomada de decisão decide fazer alguma coisa, sabe? Em vez de só jogar para
uma futura geração. Assim, é muito fácil, gente. Só pegar uma responsabilidade que é nossa e dizer, não, a próxima geração vai cuidar. Mas é que pode ser que na próxima geração eles já nem tenham mais oportunidade de cuidar de nada, porque a gente cuidou tão mal que não vai ter mais o que eles cuidarem. Então, eu acredito que nesse momento que a gente está, né, aí quase começando a COP26, eu espero que lá decisões importantes sejam tomadas, mas além de elas serem tomadas, que elas sejam cumpridas. Né? A gente tem 1 milhão de relatórios, 1 milhão de projetos, um monte de coisa rolando no mundo inteiro, e a gente não vê tanta mudança acontecendo na prática. Assim, a gente não vê as empresas realmente se preocupando com essa questão, a gente não vê uma transformação tão real no mercado da moda, por exemplo, que é um dos mercados que mais consome água no mundo. Então, até que ponto que essas decisões que a gente toma a nível global, elas funcionam de verdade, até que ponto isso impacta na vida das pessoas, até que ponto que está fazendo sentido tudo que vem sendo elaborado e colocado em relatório, e colocado em planilhas e mais documentos, assim. Então, eu acho que talvez a gente tenha que começar a parar de falar tanto sobre essas questões e começar a fazer alguma coisa, começar com a mudança de hábito de cada um, diminuir o consumo exagerado que a gente faz, seja no sentido de moda, então roupa mesmo, diminuir esse consumo, tentar gerar o mínimo de impacto possível. Se eu posso fazer isso, então que eu consiga, que eu faça e que eu tente fazer com que aquelas pessoas que conseguem fazer também façam, né? Também mudem os hábitos delas. Assim, não é obrigar todas as pessoas do mundo a virarem veganas, não é sobre obrigar as pessoas a começarem a comprar roupas de bazar e brechó, mas é fazer com que, se eu posso fazer isso, que eu comece a fazer agora, porque é isso. Talvez a gente não tenha a oportunidade de fazer no futuro e a gente não dê a oportunidade de a próxima geração fazer, mesmo a gente estando jogando essa culpa para eles, né? Essa carga para eles. Assim, a gente adora deixar para depois. Isso é um problema da humanidade. Assim, a gente adora ir transferindo as responsabilidades e fazendo que os outros façam o que a gente não fez. Só que quando se fala dessa emergência climática que a gente está, né, o nome já fala, a gente está em um estado de emergência. Então, não dá para deixar para depois, não dá para deixar para o futuro, não dá para falar para uma criança de 5 anos que ela é o futuro, se talvez a gente não tenha mais esses 10 anos aí pela frente. Então, o que me preocupa muito hoje é que a gente, mesmo estando em um estado de emergência climática, a gente não liga o senso de urgência que a gente precisa ter. A gente não se toca mesmo do que é a nossa responsabilidade, de que se eu continuar comendo carne todos os dias, eu vou estar contribuindo para que o planeta continue, né, sendo destruído assim, de forma desordenada, que se eu não ligo tanto até para os cosméticos que eu uso, e eu não sei de onde vem, eu não sei de que mercado, como foi feito, eu estou contribuindo também de alguma forma. Então, acho que essa consciência tem que ser criada e, e tem que ser em todos os níveis, assim. A gente vê muita coisa acontecendo lá em cima, mas a gente vê pouca coisa acontecendo embaixo por causa de um monte de questões, e as decisões, elas vêm sempre de cima para baixo, então você gera mais problema em vez de gerar solução. E aí, o que eu vejo é que talvez, né, quando mais jovens estiverem nessa tomada de decisão, as coisas possam mudar, mas que eu acho que nesse momento que a gente ainda não está, né, mas ao mesmo tempo a gente já tem acesso a esses tomadores de decisões, que a gente consiga pressioná-los para que eles façam alguma coisa, porque é muito fácil eles só jogarem para a próxima geração e aí a gente aceitar e jogar para a próxima também, e ficar nesse looping eterno de que alguém vai ter que fazer, mas a gente não é a pessoa que vai fazer, a gente vai deixar para outra pessoa fazer. E aí, quando a gente vê, a gente já não vai ter mais Amazônia, a gente não vai ter mais Pantanal, a gente não vai ter mais nenhum dos biomas brasileiros, porque a gente esperou demais, porque a gente deixou muito para depois. E eu acho que a Amazônia, como um todo, assim, ela tem um papel fundamental para o país, não só em termos climáticos e em termos de serviços ambientais que ela presta, mas
quanto ser um lugar para se gerar inovação mesmo. Tem coisa muito legal sendo feita na Amazônia, mas ainda falta se olhar muito para esse lugar com cuidado, com respeito mesmo, e entender que a Amazônia também é Brasil, a Amazônia também faz parte desse país que é enorme, que é gigante, que é diverso e que precisa começar a falar a mesma língua, assim, porque a gente vive no mesmo país e as diferenças são muito grandes que acabam afastando a gente. Então, como se o norte do Brasil fosse um país e o sul fosse outro, o sudeste fosse outro. E isso gera ainda mais problema e muito desconhecimento. Então, acho que se a gente for colocar em pontos, acho que o primeiro ponto muito importante é a gente continuar fazendo isso aqui, que é falar sobre e produzir material sobre isso, produzir conteúdo acessível, né? Não é relatórios científicos que a população não vai entender, mas conteúdos que sejam acessíveis, falar uma linguagem que todo mundo possa entender. A outra é pressionar esses tomadores de decisões para que eles tomem decisões que sejam, que estejam palpáveis, assim, a serem realizadas de acordo com a emergência climática que a gente vive, com o estado de emergência climática que a gente está vivendo. E a terceira é parar de transferir para o futuro, né? Entender que a gente não tem mais tempo, que acabou, a gente precisa fazer agora, ou a gente faz agora, ou então pode ser que a próxima geração não tenha nem a oportunidade de fazer. E é um pouco disso que eu queria falar, espero que tenha sido claro e que todo mundo olhe um pouco mais de cuidado para que impacto que está deixando no planeta, que tipo de ação vem fazendo e o que quer deixar no mundo assim, de legado, mas não de um legado que seja escrito, mas mesmo de pegada, né, ecológica que a gente pode deixar no mundo. E que a gente olhe com mais cuidado para o nosso planeta, para nossas florestas. O Brasil tem biomas riquíssimos e lindíssimos e que a gente não valoriza. Então, que a gente comece a valorizar esses bens que a gente tem, esses tesouros que a gente tem, que são os nossos biomas e a natureza riquíssima que a gente tem no nosso país. Que a gente não precise ver ela destruída para que a gente comece a valorizar nem Pantanal, nem Cerrado, nem Mata Atlântica, nem todos os outros biomas. Se a gente tiver que ver destruído para poder valorizar, é porque realmente o problema está na gente e não, né, qualquer outra coisa que a gente possa colocar. Então, eu espero que a gente possa ter mais consciência, que clima e meio ambiente passe a ser um assunto cotidiano e palpável a todas as populações, e que a gente consiga ser mais incisivo nas nossas próximas decisões, e principalmente que a gente consiga mobilizar para que os tomadores de decisões comecem a acordar também, porque já passou da hora e eles precisam fazer alguma coisa. Se a gente precisa pressionar para que eles façam, que a gente pressione e que eles entendam que não tem mais tempo. Então, acho que é isso. Acho que a gente precisa ligar esse senso de urgência, e quando a gente ligar esse senso de urgência, aí a gente vai conseguir pensar em um futuro possível, porque no momento que a gente tem esse presente que já está incerto. Imagine pensar em futuro e focar em futuro. Isso a gente precisa fazer agora e é isso. Acabou o tempo que a gente tinha, ele está correndo já. Ele não está mais para a gente esperar que a gente comece a fazer agora com as pequenas ações, do jeito que a gente conseguir fazer, mas que a gente já comece a ter essas atitudes e comece a planejar um futuro possível de acordo com as ações que a gente está fazendo no presente.